Tá? Se alguém tiver algum contato com o Damião, certo? Agora está gravando, tá? Vocês podem até confirmar aí. Se alguém tiver algum contato com o Damião, avise isso, tá? Por gentileza, que o Google Meet não permitiu, né, eu gravar a aula com ele na sala, certo? Devido a algum problema técnico. Não sei se tem a ver com o e-mail dele, tá? É possível que sim, tá? Em todo caso, se alguém tiver algum contato, tô vendo, deu certo. Que bom, Diogo, seja bem-vindo. Tá? Então vamos lá, vamos começar aí oficialmente, né, a nossa disciplina. Se trata aí, né, de um formato bastante novo, né, para acho que boa parte das pessoas que estão aqui, para mim, para vocês e tal. Já trabalhei com atividades remotas, né, já em outras instituições, em outras experiências, mas na UFCA, né, é a primeira vez, né, onde eu vou ministrar uma disciplina completa, né, toda à distância. Né? Isso traz para a gente uma série de dificuldades, né? Inclusive essa dificuldade de acesso, de compreender como é que um ambiente funciona. Mas tudo isso a gente vai ter que ter paciência, né? Nós, uns com os outros, né, teremos que ter paciência. Eu acho que nada substitui, né, a relação presencial, né? Aqui é um quebra-galho que nós estamos aqui tentando fazer na universidade para que a gente não fique sem esse contato, né? Eu acho que as atividades virtuais e esse período de pandemia, né, onde a gente aumentou muito, né, o acesso, né, às informações e aos conteúdos acadêmicos pela internet, tem um lado positivo, né, mas tem um lado negativo que a gente não tem como, né, superar agora. Né? O lado positivo é por causa da facilidade, né? Estou aqui dando aula na minha casa, no meu quarto de estudo, vocês na casa de vocês, suponho eu, né? Enfim, a gente consegue ser mais ágil em algumas coisas, enfim, mas espero eu que seja uma situação provisória, né? Que logo, logo a gente possa estar lá na universidade, enfim, conversando e estudando e trabalhando presencialmente, tá? Então, eu peço, né, obviamente, aí uma paciência de todos, né, para que a gente possa ir superando essas dificuldades que vão aparecer certamente, mas eu acredito que com boa vontade, né, a gente vai conseguir superar essas dificuldades, tá? Então, vamos lá. O objetivo de hoje, né, basicamente, é a gente, ou eu explicar para vocês, né, como é que esse curso vai funcionar, como é que eu pensei, né, a organização dessa disciplina, tirar alguma dúvida que vocês tenham em relação aos aspectos institucionais, certo? O que é essa disciplina, se vale, se não vale, enfim, se é optativa, se é obrigatória, enfim, alguma dúvida que vocês tenham dessa natureza, né? Mas o meu objetivo hoje, basicamente, é apresentar essa disciplina, que a gente possa hoje, inclusive, treinar um pouco desse formato, tá? E aí a gente possa, né, até dezembro, que essa disciplina está programada para acabar no dia 2 de dezembro, né? Até lá a gente consiga terminar, enfim, aquilo que foi aqui, o que constitui o objetivo, né, desse curso, dessa disciplina de filosofia da cultura, tá? Mas antes, né, de passar propriamente para a apresentação desse formato e também, né, na medida do possível, né, uma apresentação, né, da própria disciplina nos seus conteúdos, né, antes disso eu vou aqui fazer uma apresentação, né, muito rápida. Eu acho que boa parte das pessoas que aqui está, né, não sei se me conhecem, porque eu acho que tem muita gente do primeiro semestre, já tem alguns estudantes que cursaram comigo, mas eu acho que tem muita gente que ainda não me conhece, tá? Essa disciplina está oficialmente com 33 estudantes matriculados, tá? E aí eu acredito que tem gente de vários semestres, desde o primeiro até o último semestre, tá? E aí eu queria, inclusive, falar um pouco sobre isso, né? Principalmente para o pessoal do primeiro semestre, para não ficar preocupado, uma disciplina optativa, ainda não terminei nem as disciplinas do primeiro semestre, já vou encarar uma disciplina de filosofia da cultura, será se isso é possível e tal, então eu queria falar um pouco sobre isso também, tá? Mas antes disso, vou fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Ivânio Azevedo, tá? É um prazer conhecê-los, né, e conhecê-las. Eu sou professor da Universidade Federal do Cariri,
desde 2008, na época nem era a Universidade Federal do Cariri, era a UFC, a Federal do Ceará. Em 2013, né, ela passou a ser Federal do Cariri. Então, sou professor de filosofia, né, tenho formação em filosofia, um mestrado, né, a graduação, mestrado, um doutorado em educação e um pós-doutorado em filosofia. Estou terminando agora o meu segundo doutorado em filosofia. Então, já trabalho há algum tempo nessa área, né, desenvolvo pesquisa nessa área. E, enfim, sou professor aí da universidade há um pouco mais de 12 anos, tá? Fiz, inclusive, 12 anos agora, neste mês, tá? Também tenho, né, aí uma formação em outras áreas, como música, né, um pouco de economia também, e espero que essa experiência seja uma experiência positiva para todos nós que estamos aqui compondo essa disciplina, tá? Então, essa é a apresentação geral. À medida que o tempo for passando, a gente vai, né, se conhecendo melhor. Pois bem, então, em relação à disciplina propriamente, eu queria primeiro falar do formato dessa disciplina e depois falar do conteúdo dela, certo? Então, no que diz respeito ao formato, e aí eu peço também, sobretudo, às intérpretes, né, que se eu falar muito rápido, vocês chamem minha atenção, tá? Porque eu tenho uma tendência a falar alto e rápido, sempre, tá? Independente se for uma atividade remota ou uma atividade presencial, se eu tiver com microfone ou se eu tiver sem microfone. Vou, inclusive, aproveitar, né, essa ocasião para ir treinando um pouco disso, falar um pouco mais baixo, né, e mais devagar. Mas, se por acaso eu deslizar, por favor, podem chamar minha atenção. Qualquer um pode fazer isso, né, mas, sobretudo, as intérpretes, né, que precisam, né, de uma atenção maior para fazer essa tradução. Pois bem, então primeiro eu vou falar do formato, né, dessa disciplina, para depois a gente entrar aí no que for possível, né, no conteúdo dessa disciplina, tá? Então, em relação ao formato, primeira informação geral, se trata de uma disciplina que que se constitui enquanto uma atividade remota, certo? Então, todo o curso será virtual, certo? De alguma forma, todo o curso será virtual, com atividades síncronas, como essa, nossas atividades ao vivo, onde a gente interage presencialmente, ou seja, é presencial, mas é virtual ao mesmo tempo, né? Eu estou aqui, vocês estão aí, né? E aí a gente vai dialogando ao vivo, né? E essas aulas síncronas, né, essas atividades ao vivo serão sempre gravadas, certo? A não ser que eu me esqueça, né? Por isso que é importante também, fica aí um pedido, né, para todo mundo, né, ou pelo menos todo mundo lembre, mas pelo menos uma pessoa faça essa observação ao começo de cada encontro. Professor, lembrar de gravar, né? Então, se você não perceber que está sendo gravado, aí você já lembra para que eu possa aqui fazer a gravação, tá? Então, essas atividades serão gravadas, essas atividades síncronas são parte daquilo que presencialmente a gente chama de aula, certo? Então, aquilo que a gente chama de aula presencialmente vai ser dividido aqui em duas atividades, ou em dois formatos. Nessas atividades síncronas, toda semana, religiosamente, quarta-feira, às 16 horas, a gente está aqui para ter mais ou menos uma hora de aula, certo? Uma hora de exposição, conversa, enfim, troca de experiência sobre o texto, sobre o conteúdo que eu vou apresentar ainda para vocês. E também, nesta mesma semana, mais ou menos aí até sexta-feira, eu posto para vocês, aqui no Google Classroom, né, eu posto para vocês uma videoaula, basicamente resumindo, né, o que eu falei na aula presencial, mas de maneira mais voltada para o conteúdo, certo? Então, essa é uma aula mais curta, esses formatos virtuais não rolam bem, assim, quando você tem 2, 3, 4 horas de aula, as pessoas dificilmente conseguem passar esse tempo todo assistindo aula, e faz mal, né? E aí a gente precisa também, né, manter a saúde, tanto eu quanto vocês. Então, a minha pretensão aqui, basicamente, vai ser, toda semana, apresentar para vocês essas aulas nesses dois formatos, tá? Ambas serão gravadas, só que uma delas ocorrerá em dia e hora estabelecidas, certo? Sempre às quartas-feiras, às 16 horas, como nós estamos aqui fazendo, certo?
Quem não quiser vir, quem não puder vir, certo? Fica à vontade que as aulas estarão gravadas. Então, você pode assistir quando você quiser, ok? E aí eu peço para que vocês aí façam uma atividade a cada semana, certo? E essa atividade vocês irão me entregar, né? Vocês podem ir me entregando, inclusive, por e-mail, né? Ou vocês podem ir juntando essas atividades e me entregando, né? Assim, eu diria, aos poucos, caso queiram. E que atividade é essa, basicamente? Você vai escrever, né, digitado, um comentário, né, sobre a aula e sobre o texto, certo? Você pode fazer um mix. Você sempre vai ter um texto que a gente vai estar lendo e discutindo, certo? Eu, inclusive, já postei o primeiro livro, né, que nós vamos ler parte dele, lá no Siga, certo? A gente vai usar basicamente o Siga para eu anexar o material, certo? Então, tem material lá no Siga já, que é o livro Ensaio sobre o Homem, que é este livro aqui, ó, certo? Do Ernest Cassirer, a gente vai ler uma parte dele. Então já está lá anexada, inclusive essa edição que está lá anexada. Então, basicamente, você vai, a cada semana, né, depois que você assistir às aulas, tanto essa síncrona como a assíncrona, que você lê parte do texto, que você participar do debate, você toda semana vai escrever, né, aí meia página, certo? Sobre a aula ou sobre o texto. Algo que para você foi importante, um conceito, um raciocínio, né, uma referência, que para você ficou, que para você foi interessante. Então, a cada semana você vai ter que produzir algo desse tipo. Não é nada longo, né? Você faz aí meia página, né, uma reflexão mais breve sobre o que a gente está discutindo, seja a partir das aulas, seja a partir do texto, né, ou das duas coisas. Vocês fiquem à vontade. E aí, a nota de vocês da disciplina vai ser exatamente a reunião disso, certo? Vocês vão pegar todos esses textos, ler, examinar, né, ver a pertinência, ver se está ok, e aí junta com a participação de vocês aqui, ou caso depois queiram assistir às aulas fora, né, desse momento ao vivo, eu vou pegar e mensurar isso tudo, né, e meio que dividindo e equilibrando as coisas, eu vou tentar chegar a uma nota, né, para todos vocês ao final dessa disciplina, certo? Até a gente separa aqui um período para avaliação, mas a avaliação basicamente vai ser nesses termos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Em relação à frequência, tenho aqui gravado quem está presente, né? Não precisa vocês se preocuparem com isso. Levantar a mão, vou dar minha presença. Não precisa. Não precisa se preocupar também em deixar a câmera ligada, né? Se vocês quiserem deixar sempre a câmera desligada e necessariamente devem deixar o microfone também desligado, a não ser que seja para fazer uma pergunta e tal. Fiquem à vontade, né? Vocês não vou aqui. Estou preocupado se vocês estão aí, ou se estão dormindo, ou se, enfim, estão fazendo outra coisa. Aí cada um com cada um, né? Então, estou aqui à disposição, então, para a gente fazer esse debate, mas caso não seja possível, você pode até, inclusive, vir participar de uma aula, né? E aí, mas não deu para assistir a aula hoje, estou aqui, né, eu estou aqui com a câmera desligada, estou presente na sala, mas não deu para captar bem, depois eu vou assistir novamente a aula, então fica à vontade, assim, é vocês que vão resolver a melhor forma como vocês terão acesso a esses conteúdos e tal. Então, fiquem bem à vontade. Cobrança da minha parte em relação a isso, não tem um problema com essa questão. Tá? Sim, o relato começa a partir de hoje. A partir de hoje. Você pode fazer esse relato sim, a partir de hoje, sim. Cada aula, né, porque está dividido aqui, o nosso programa, em 10 encontros. Né? Então, eu peguei 64 horas, que é a carga horária dessa disciplina, uma disciplina de 4 créditos, e aí eu dividi essas 64 horas em 10 encontros, certo? O último encontro é que tem uma carga horária um pouco maior, né? Porque também a forma de você contabilizar a carga horária, né, ela é diferente do presencial. Então, tipo, geralmente a gente faz uma equivalência de 1 para 2, né? Então, 1 hora de atividade aqui à distância, né, por meio, né, de uma videoconferência, por exemplo, a gente dobra, né, na contabilidade, certo? Não tem como a gente fazer aqui uma equivalência, né, bionívoca, mano a mano, né? Isso não é possível, até porque
seria absolutamente cansativo, tá? Então, essa forma de distribuir está no plano, né, de ensino de vocês, mas basicamente o que é, né? Basicamente o que é. Eu vou pedir, inclusive, para que vocês façam as perguntas no áudio, certo? Porque aí eu não preciso ficar olhando para. Porque eu estou com duas telas aqui, tá? Eu tô com uma televisão e estou também com o computador, tá? Por isso que às vezes eu fico olhando para um lado e para o outro, tá? Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, professor, por favor. Aí você faz a pergunta, tá? Porque aí, senão, eu me desconcentro, que eu estou aqui falando, estou lendo aqui o chat. Então, não vou me preocupar com o chat, tá? Pode ser que uma vez ou outra eu consiga captar alguma coisa, mas não vai ser a minha preocupação. Então, quem quiser fazer uma pergunta, pode ligar o microfone e aí pedir para fazer a intervenção, tá? Então, essa disciplina vai ser dividida dessa forma, certo? Então, a gente vai pegar essas 64 horas e dividir em 10 encontros. Esses encontros irão aí até o comecinho de dezembro, né, dando tudo certo, né? Sem contar que eu, né, vou faltar em algum momento, posso adoecer, enfim. E aí a gente joga um pouquinho mais para frente, mas acredito eu que vai ser absolutamente possível que a gente consiga fazer dentro do esperado, tá? Então, eu ouvi aqui que alguém estava sem o microfone, então, um minutinho para ler o chat. Vamos fazer disso uma exceção, não uma regra, tá? Então, deixa eu ler aqui, por a pergunta. Nem perguntou qual é o nome do livro, é um ensaio sobre o homem, exato, já está lá no SIGA. Professor, esse relato começa a partir de hoje, sim. Será todo o livro? Não, não será todo o livro, eu ainda vou chegar lá, vou dizer exatamente qual é o capítulo que vocês vão começar a ler, certo? Quando a gente entrar no conteúdo, né, propriamente, aí eu faço essa observação, tá? Então, por enquanto a gente ainda está falando do formato, certo? Então, como é que... Professor. Oi, diga aí, Wesley. Licença, esse comentário é livre ou entra em algum tipo de formatação? O senhor tem alguma norma, alguma fonte, algum formato de digitação ou ele fica livre a cargo da gente? Olha, pode fazer o seguinte, vamos trabalhar com um padrão fonte Times New Roman, né, 12, certo? Espaçamento simples, né? Ó, Times New Roman, espaçamento simples, que é o padrão, certo? Então, você pode escrever aí mais ou menos meia página, né, para cada um desses comentários. Se quiser escrever mais também, fica à vontade, tá? E aí usa sempre 12, fonte 12, espaçamento simples, Times New Roman, ok? Certo, obrigado, professor. Beleza. Então, essas aulas, né, aqui na minha organização, elas funcionam assim, né? E inclusive está assim no plano de ensino. Cada aula tem ali um conteúdo, né, você tem um objetivo, tem um tema, né, e isso vai ficando mais claro, né, na medida em que a gente vai entrando propriamente no texto e fazendo debate e tal. Geralmente as minhas aulas, eu entendo assim o meu curso ou os meus cursos como um longo raciocínio, certo? Então a gente estabelece ali quais são os problemas, quais são as questões, quais são os conceitos, e aí nós vamos seguindo o texto, às vezes fugindo um pouco do texto, mas sempre tendo como referência o texto, né? E aí nós vamos fazendo o debate e vamos tentando dar conta daquilo que são, eu diria, os objetivos, né, dessa disciplina, tá? Então, do ponto de vista do formato, né, é isso. A distância, né, fazendo essa equivalência aí de tempo, né, ou seja, da atividade virtual para a atividade presencial, né, são 64 horas que a gente vai dividir em 10 unidades, são basicamente 10 encontros. A nossa disciplina começa hoje e termina, se tudo der certo, no dia 2 de dezembro, certo? Vocês são avaliados pela participação, né, aqui nos debates e pelos comentários que vocês vão me entregando, certo? Vocês podem me entregar, vai ser sempre por e-mail, vocês podem me entregar a cada semana, ou você pode me entregar, depois você juntou alguns, né, você vai lá e me entrega. Eu vou fazer uma pastinha com o nome de cada um, então na medida que vocês forem me entregando, eu vou salvando e colocando na pastinha para que quando eu for, né, fazer a leitura, né, fazer a correção para emitir uma nota para vocês, eu tenha tudo organizado também, certo? Então, basicamente, é assim que eu vou mensurar, né, eu diria, o rendimento, a participação de vocês e tal,
certo? Esse comentário é sempre a partir de um elemento ou de uma coisa que para você foi interessante, que despertou a atenção, a partir do que eu disse e também, sobretudo, a partir do texto, certo? Em relação à forma, né, tem alguma dúvida para que eu possa avançar? Quem tiver alguma questão, pode, por favor, ligar o microfone e fazer a questão. Vamos para frente? Então, ok, vamos para frente. Outra coisa, né? É possível, né, que tenha, como tem alguns estudantes do primeiro semestre, que os estudantes do primeiro semestre fiquem um tanto quanto, né, inseguros, né, porque né, começamos o primeiro semestre, estava lá fazendo a disciplina de introdução, né, e agora eu já, né, parei o semestre, já entrei no outro semestre, já vou ter que fazer umas optativas. Como é que é isso? Né, isso vai me prejudicar, né? Isso aí vai dar para eu acompanhar e tal. Eu digo que não vai te prejudicar e vai dar para você acompanhar, certo? E aí eu quero explicar por quê, né? Em filosofia, pessoal, assim, é muito difícil, né, você, e para mim é equivocado, inclusive, você dizer que existem pensadores, né, que são, por exemplo, pensadores de primeiro semestre. Eu comecei a ver filosofia no primeiro semestre, eu comecei a estudar Aristóteles, comecei a estudar Platão. Então, isso significa dizer que Platão e Aristóteles são autores ou pensadores de primeiro semestre? Não, obviamente que não. Ou seja, um pensador que foi apresentado no primeiro semestre não necessariamente, né, é um autor mais fácil, né, é um pensador mais fácil, é um pensador que é um pré-requisito para começar a estudar um outro pensador do século XXI, por exemplo. Não é assim que funciona, certo? Não é assim que funciona a filosofia, né? Não tem essa coisa né, desses grandes pensadores, não tem aqueles que são de primeiro semestre, aqueles que são de segundo, aqueles que são de terceiro. Então, esquece isso. Tá? Não existe essa relação, essa gradação entre o pensador antigo e o pensador contemporâneo. Né? Todos são pensadores, estão nos seus contextos, têm o seu grau de densidade, têm o seu grau de dificuldade, que a gente pode, né, estudá-los de maneira mais aproximativa, mais superficial, com mais profundidade. Isso independe do semestre, isso independe da idade, né? Porque se fosse assim, não existiriam doutores em Aristóteles, doutores em Platão, né? Não se fazia tese em Platão e Aristóteles, porque Platão e Aristóteles são pensadores de primeiro semestre. Então, esquece isso. Tá? E eu estou falando aqui, sobretudo, para os estudantes do primeiro semestre. Tá? Então, você vai se deparar, ou aqui nessa disciplina, né, com um pensador, sobretudo, com um pensador importante do século XX, com uma questão importante do século XX, que é uma questão, inclusive, século XX, século XXI, uma questão, inclusive, eu acho que está muito... A questão que eu vou tentar aqui enfrentar com vocês é uma questão que, no meu ponto de vista, está muito, eu diria, na agenda, né, do dia, uma questão bastante atual, certo? E a gente vai, né, na medida das nossas condições, né, adentrando com maior ou menor profundidade no autor. Se você, né, é um estudante que já tem uma certa experiência em filosofia, né, que já conhece muitos autores, muitos textos e tal, você pode ter um determinado grau de apreensão do que a gente vai discutir aqui. Se você é um estudante que está iniciando agora, né, você vai ter um outro grau de apreensão do que a gente está aqui discutindo, né, do que a gente vai ler e tal. E não tem problema em relação a isso. A gente vai se aproximar do texto com o que a gente tem, certo? E aí você vai compreender, e é isso aí eu garanto, só prestar atenção e ler, né, que você vai compreender o problema, vai compreender do que se trata, vai compreender quais são as soluções, né, deste autor chamado Ernest Cassirer para os problemas postos, e aí você vai, né, no seu tempo, dentro dos seus limites, fazendo seus comentários e apreendendo, né, o que foi aqui dito. Tá? Certamente, né, é um autor com o qual vocês irão se deparar em outros momentos da vida, espero eu, e acredito eu, né? E pode ser um autor que depois, quando você for voltar lá para o primeiro semestre, para o segundo, enfim, para o terceiro, pode ser um autor que lhe ajude, inclusive, a compreender esses pensadores mais antigos e que são, inclusive anteriores ao próprio Ernest Cassirer, certo? Então, queria só deixar
né, limpar aqui o terreno e deixar essa observação, tá? Para que quem está no primeiro semestre, que fui logo fazer uma disciplina optativa nesse tal de semestre remoto, né, mas não sei se vai rolar, certo? Não se preocupe. Tá? Então, essa observação é uma observação que eu queria também, de saída, já deixar para vocês. Acho que tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Professor, se posteriormente pudesse mandar por e-mail como será essa avaliação, seria bom, porque nem todo mundo estava desde o início. Beleza, eu posso fazer um textinho, Sara, e colocar na turma, sei lá, no mural aqui da turma do Google Classroom. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a nossa forma de comunicação, certo, vai ser basicamente essa, presencial, toda semana, mas constantemente pelo Google Classroom, certo? Vocês podem postar lá, podem mandar e-mail, enfim, quando eu comento e vocês comentam embaixo, já aparece para mim aqui, inclusive já tenho ele instalado no meu celular, tá? Eu não sei se vocês fizeram o WhatsApp dessa turma, certo? Não sei se vocês fizeram. Caso tenham feito um WhatsApp especificamente dessa turma e quiserem me incluir, sem problema, podem me incluir também, certo? Mas se for um WhatsApp da turma toda, não, aí não me interessa, né? Mas se for um WhatsApp dessa turma e vocês vierem a se organizar nesse sentido, podem me adicionar sem problema. E aí a gente fica em contato com mais frequência, né? Alguns colegas têm contato comigo diretamente pelo WhatsApp, né? O Wesley é um cara que tem muito contato comigo, o Diogo, né? O Douglas, né? Enfim, o outro Wesley também, né? Que o Douglas e o Wesley são meus bolsistas de iniciação. Então, assim, eles podem também servir aí de ponte, mas sem problemas. Se quiser me incluir num possível grupo que vocês venham a criar, estou à disposição, tá? Mas a gente vai conseguir, acredito eu, se comunicar bem, tanto pelo Google Classroom. O SIGA a gente vai usar basicamente, para mim o SIGA basicamente é chamada e para deixar algum arquivo lá, tá? E aí o Google Classroom fica para a gente interagir, né? E fica para a gente postando coisas. Inclusive, não sei se vocês já viram, eu já postei alguns vídeos lá, certo? Eu postei um debate, né, sobre o Ernest Cassirer com 3 especialistas, né, no autor, né, para que vocês possam ver mais ou menos, né, sobre o que trabalha, né, quais são as questões, quais são os temas fundamentais que o Cassirer desenvolve, para vocês já irem ali fazendo uma certa introdução a partir desse debate. Tem uma entrevista minha que eu dei para o canal do Caio, né, que é um canal muito legal, que eu acho que é uma das coisas mais legais que estão rolando aí na época de pandemia, são esses vídeos que o Caio tem feito. O Caio Souto é um professor de filosofia, acho que o Caio hoje é professor de alguma instituição do norte do país, e ele tem feito um trabalho maravilhoso, né? O nome do canal é Conversações Filosóficas. Ele tem feito um trabalho maravilhoso, ele está fazendo live, entrevistando professor de filosofia do Brasil inteiro, né? Sobre os mais diferentes temas. É muito legal, um canal que vale a pena você seguir, né? Porque, tipo, tem lá uma videoaula sobre Sartre. Tá, eu tenho interesse, então vou lá, assisto. Então você já tem ali uma indicação, um professor dando uma aula, dando uma entrevista sobre Sartre. Sei lá, eu gosto muito de Platão. Tô vendo lá que tem 2 entrevistas sobre Platão. Então, esse canal do Caio, assim, para, né, o estudante de filosofia, para o pesquisador em filosofia, é um canal muito legal, porque você tem ali, né, mais ou menos a produção filosófica no Brasil, né? Que está rolando no Brasil em termos de pesquisa em filosofia. Né? E tem a oportunidade, mediante esses vídeos, você se introduzir, né, a alguns temas e alguns autores. Então, esse canal do Caio é muito legal. E aí eu dei uma entrevista para esse canal, já há alguns meses, falando também um pouco sobre o Cassirer, né, e de outras coisas também, mas esses vídeos podem ajudá-los, né, pelo menos a entender melhor e a conhecer um pouco mais esse autor que nós vamos aqui estudar nesse curso, né, nessa disciplina, nesse semestre, que a gente está chamando aqui de Filosofia na Cultura, que é inclusive uma disciplina que eu criei este semestre, certo? Para que a gente pudesse, né, enfim, ter a oportunidade de fazer essa discussão mais específica sobre filosofia da cultura. Ou seja, é a primeira vez que a disciplina de filosofia da cultura,
né, está sendo ofertada no curso de filosofia da UFCA, certo? Ou seja, ninguém fez essa disciplina de 2006 para cá. 2006 foi o ano em que o curso foi criado, tá? Por quê? Porque essa disciplina não existia. Tá? Então, é uma disciplina nova, é uma disciplina que é basicamente para eu falar, né, e apresentar para vocês questões sobre as quais eu estou debruçado agora, que eu estou pesquisando, que eu estou estudando. Então, basicamente, o que eu vou falar para vocês aqui são conteúdos que eu pesquiso diariamente, sobre os quais eu escrevo e tenho publicado e tal. Então, para mim, é muito interessante essa disciplina também, porque está absolutamente atrelada, né, à minha pesquisa, certo? Ou seja, não se trata de uma disciplina onde eu vou ler textos, outras coisas com as quais eu não trabalho mais, mas que tenho que estudar para dar as aulas. Não se trata disso, né? Então, basicamente, eu vou apresentar para vocês aquilo, né, e aqueles textos com os quais eu estou trabalhando no momento, certo? Inclusive, tenho escrito bastante sobre esses temas e essas questões que vocês irão conhecer, tá? Pronto, então eu diria que essa é uma outra observação. A gente começou por uma apresentação do formato, né, dos aspectos mais técnicos e operacionais, né, da disciplina. Depois eu fiz uma observação em relação ao nível da disciplina, né, que não se preocupe se você está no primeiro semestre, né, e também não relaxe se você estiver no oitavo. Ou seja, vamos debater, vamos estudar, vamos ler e vamos tentando apreender os conteúdos, as teses, os argumentos, né, que eu irei apresentar ao longo da disciplina, cada um nas suas condições, dentro do seu nível, enfim, de apreensão, e fiquem muito tranquilos em relação a isso, tá? Alguma dúvida, alguma questão operacional, burocrática, em relação ao formato? A hora é essa. Há um minutinho aí para vocês colocarem alguma questão, se for o caso. Enquanto isso, me responda, você já tem grupo de WhatsApp da turma, pretende fazer? Vocês geralmente fazem? Como é que tá isso? Professor, será apenas o Cassire que vai ser abordado na disciplina? Basicamente, a gente vai falar de outros pensadores, certamente. Né? O Cassire é um pensador, Damião, de uma erudição impressionante. Né? Então, assim, inclusive é um negócio que assusta às vezes e até pode dar a impressão que é um autor difícil, né? Porque quando você lê o texto do Cassire, você vai vendo ele citando Deus e o mundo, né? Então, apesar, né, de ser uma disciplina mais voltada para o texto do Cassire, a gente vai falar de muita gente, certo? Vão ter muitas referências, né, a outros debates, a outros textos, a outros pensadores, né? E o Cassire tem essa característica, né? E para vocês, inclusive, é importante que vocês anotem sempre. O professor falou de um autor que eu não conheço, falou de um pensador que eu nunca, né, ouvi, né, de uma obra que ele disse que é fundamental, então vai tomando nota em relação a isso, certo? Existe basicamente dois tipos de disciplina, né, quando você vê um curso de filosofia, né? Você pode ter uma disciplina mais superficial, certo? Ou seja, você vai falar de um monte de gente, vai falar de um monte de autor, trabalhar com um monte de texto, né? E basicamente, né, você, pelo menos entendo eu, né, que já fiz, né, muitas disciplinas de filosofia. Quando acaba a disciplina, né, você não sabe, só sabe o nome do pensador e o nome da obra, certo? Vocês fazem disciplinas mais horizontais. Eu normalmente gosto de disciplinas mais verticais, certo? Onde a gente trabalha com menos autores em relação aos textos, né? E a gente consegue aprender ou investigar ou debater sobre esses textos e esse autor de maneira mais profunda, com mais profundidade. Filosofia é um negócio que exige e demanda sempre profundidade, certo? Só que, apesar da gente mirar, né, nessa disciplina, sobretudo nesse pensador, a gente vai falar de muita gente. Certo? Sempre estou fazendo referência a outros autores, a outros textos, e isso vai deixando, né, o discurso e a disciplina mais densa. Tá? Mas, em termos de texto, vocês basicamente vão ler os textos do Cassire, certo? O que já é muita coisa. O que já é muita coisa. Ok? Mais alguma questão?
ver se tem alguma coisa no chat. Tá, nada no chat. Beleza. Podemos entrar agora, então, na apresentação da disciplina. Certo? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o plano de ensino da disciplina. Certo? Aí que veio... Acho que alguém digitou alguma coisa aí, né? Então. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá. Então, essa disciplina é uma disciplina optativa, certo? Chamada Filosofia da Cultura. Os objetivos dessa disciplina, tem alguns objetivos nessa disciplina, tá? Porque eu coloquei aqui no plano de ensino, acho que você já tem acesso a esse plano de ensino lá no SIGA, tá? Então, normalmente, quando você vai montar uma disciplina, você precisa dizer quais são os objetivos, qual é a ementa da disciplina, né, qual a bibliografia básica, a bibliografia complementar, tá? Então, eu vou, basicamente, passar por isso, se explicar ponto por ponto qual é o meu objetivo, o que é que eu pretendo, né, com essa disciplina, quais são os textos com os quais a gente vai trabalhar, e aí depois fica também aberto para que vocês façam questionamentos em relação ao próprio conteúdo da disciplina e tirem as suas dúvidas. Tá? Então, é uma disciplina optativa. O nosso curso de filosofia na UFCA é um curso que tem muita optativa, o que eu particularmente acho uma coisa boa, porque isso dá flexibilidade para o estudante, né? Você pode ir montando aí, né, o seu perfil, né, o seu currículo. Não, eu quero ter mais interesse em disciplinas de filosofia antiga ou filosofia medieval, por exemplo. Aí, quando aparecerem as optativas dessa área, eu vou me matricular nelas, né? Enfim, então, essa coisa de ter, né, muitas optativas, no meu ponto de vista, é algo muito positivo, certo? Na graduação. Por quê? Porque isso não engessa o estudante. Ele é obrigado sempre a seguir aquela sequência. Não. Poucas disciplinas nossas têm pré-requisitos, né? Então você pode estar, por exemplo, no primeiro semestre, fazendo uma disciplina de filosofia da cultura, estudando e lendo um pensador do século XX, por exemplo, sem nenhum problema. E eu acho isso um grande ganho, certo? Então, a disciplina optativa, 64 horas, 4 créditos, certo? A ementa dessa disciplina, ou seja, se você for resumir, né, o que é a disciplina, ela diz o seguinte, essa ementa: a cultura como objeto de investigação filosófica. O problema da relação entre as ciências da natureza e a ciência da cultura. A centralidade do método histórico. O conhecimento e objetividade nas ciências da cultura. Tá? Então, eu vou explicar esse ementa para depois a gente passar para os objetivos. Certo? Então, o que é que diz essa ementa? Essa ementa, ela condensa, né, aquilo que me parece o cerne, né, do nosso debate. Debate esse que nós vamos aqui estender até dezembro, certo? Então, o que me interessa, né, aqui, basicamente, estudar com vocês, esquecendo, por enquanto, né, o pensador, os textos e tal, em termos de questão, em termos de problema, né, o que me interessa é investigar com vocês e problematizar filosoficamente, né, a questão relativa à cultura, certo? O que é cultura, certo? Quais são as diversas formas de manifestação da cultura, certo? É possível fazer uma ciência da cultura, né? Se sim, como, né? Se não, por quê? Né? Existe alguma diferença fundamental entre ciências da cultura e ciências da natureza? Ou seja, qual é a relação que a história mantém com a física, por exemplo? Qual a relação que a química, por exemplo, mantém com a matemática? Ou seja, como é que essas áreas, essas diferentes áreas se comunicam? Né? Elas têm o mesmo método, sim ou não? Né? Elas trabalham com a mesma noção de verdade, sim ou não? Ou seja, o que me interessa, basicamente, é compreender, né, a cultura enquanto um problema filosófico, ou seja, entender filosoficamente, né, o que é propriamente a cultura, entender se é possível ou não fazer ciência, né, sobre essa cultura, né, porque assim, você faz ciência sobre um monte de coisa, né? Você faz ciência sobre o corpo humano, você faz ciência sobre a natureza. É possível fazer ciência sobre a cultura? Certo? Essa é uma indagação que vai
aqui nos perseguir durante todo esse semestre remoto, certo? E mais, se sim, se é possível fazer uma ciência da cultura, ou se é possível pensar em ciências da cultura, qual a relação que essas ciências mantêm com as outras ciências que a gente considera como ciências naturais? Estas ciências da cultura, elas se construíram, elas se organizaram a partir de um mesmo método, ou seja, a forma de se organizar e a forma de produzir conhecimento nas ciências da cultura é a mesma forma de se produzir conhecimentos na ciência da natureza? Então, eu estou só aqui colocando para vocês as perguntas, que essas perguntas são elas que vão aqui constituir o nosso debate até dezembro, certo? Ou seja, todas essas questões serão aqui, todo o nosso esforço, melhor dizendo, irá atravessar essas questões, e essas questões irão nos atravessar durante todo esse período, certo? Então, para isso, né, para que a gente enfrente, encare, né, essas questões, né, a questão da cultura enquanto objeto de investigação racional, né, a relação entre ciência da cultura e ciência da natureza, a própria possibilidade de uma ciência da cultura, nós vamos pedir o apoio, né, a um pensador fundamental, né, do século XX, um pensador de origem germânica, que colocou, né, essa questão de uma forma muito, né, original, né? E é um pensador chamado Ernest Cassirer, né, que foi muito importante para a filosofia no século XX e também para outras áreas, né, como a linguística, como a antropologia, como a psicologia. Então, é um autor que me parece absolutamente central, né, nesse debate sobre a cultura do século XX, e nós vamos, partindo dos seus textos e partindo das suas provocações, tentar compreender melhor estas problemáticas, estas questões que eu acabei de elencar aqui para vocês, certo? Então, a gente vai, juntamente com o Cassirer, né, na leitura dos textos e nas nossas discussões, tentar compreender melhor esses problemas e as soluções, né, para esses problemas que eu aqui acabei de apresentar para vocês, tá? Então, para isso, né, considerando que essa é a nossa ementa, certo? Ou seja, isso é, em resumo, o tema, né, ou o macrotema, né, da nossa disciplina de filosofia da cultura, eu tenho também alguns objetivos, tá? Um objetivo é apresentar a cultura como um objeto de estudo da filosofia, ou seja, a filosofia estuda um monte de coisa, né? Ou seja, a filosofia tem como objeto, né, uma série de questões. Por exemplo, a filosofia investiga o ser, a filosofia investiga o conhecimento, a filosofia investiga o que é, por exemplo, o belo, né, a noção de belo, né, é um problema, por exemplo, para a filosofia. A noção de verdade é um problema para a filosofia, certo? Ou seja, o que é a verdade, como se constrói a verdade, como se valida a verdade, isso é um problema para a filosofia. E a minha questão aqui é: a cultura pode ser considerada também como um problema para a filosofia? Ou seja, é possível um tratamento filosófico da cultura? Já parto do princípio dizendo que sim. Certo? Só que a gente precisa entender, né, em que consiste a cultura como um problema filosófico. Davi colocou a justiça, sem dúvida também, a beleza, né, a bondade, a verdade, a justiça, tudo isso são problemas filosóficos. Né? A ética, enfim, o conhecimento, tudo isso é problema da filosofia. A cultura também é um problema da filosofia. E o Cassirer foi, né, eu diria, um dos pensadores que contribuiu muito decisivamente, né, nesse lugar da cultura como um problema filosófico. Ou seja, foi ele quem esboçou e desenhou direitinho o lugar, né, da cultura enquanto um problema propriamente filosófico, certo? Por isso que nós vamos ter que recorrer ao Cassirer para compreender melhor em que sentido a cultura é um problema filosófico, tá? Então esse é um objetivo, um dos objetivos dessa disciplina. Outro objetivo é localizar, né, de modo histórico e sistemático, os problemas epistemológicos relativos à relação, né, relativos à relação ficou estranho, referentes à relação, né, entre ciências da natureza e ciências da cultura,
certo? Então, aqui é onde nós vamos dar certamente um passeio pela história da filosofia, certo? Ou seja, tentar mostrar em que sentido, né, a ciência da natureza e a ciência da cultura tem, eu diria, uma história, né, ou seja, de formação que nos leva aí alguns séculos atrás, né? Então, aqui é quando eu certamente abro um parênteses no texto, abro um parênteses no Cassirer, e a gente vai começar, né, a divagar um pouco, a passear um pouco pela história da filosofia, né? E é nesse momento que é importante que você anote, né, o nome de alguns pensadores, o título de algumas obras, né, um argumento, uma frase que para você pareceu fundamental. Então é legal você tomar nota, porque aí você vai minimamente acompanhando, né, esse momento onde eu faço as exposições, eu diria, mais abertas, né? Então, a gente está sempre com a preocupação de ler o texto, entender o texto, mas também tem um momento de debate onde eu sou obrigado a sair do texto e voltar um pouco na história da filosofia e, né, se você não for tomando nota, pode ser que muitas informações importantes ou pontuações importantes você deixe escapar. Tá? É importante que você sempre vá ali fazendo as suas anotações de aula, né, que inclusive pode ajudar vocês a fazerem isso com essas anotações, realizar inclusive a redação, né, dos comentários semana a semana. Francisco pergunta que se podemos estabelecer a cultura do Cassirer e o entendimento teórico do Mark Bloch. Enfim, relações entre pensadores é sempre possível fazer, né? Agora, a gente precisa dar conta dos dois, saber exatamente, né, como eles definem a questão, o conceito do problema e mostrar onde é que estão as aproximações e os distanciamentos. Tá? Assim, relações são sempre possíveis, tá? Agora, nem sempre são pertinentes. Tá? Beleza, o outro objetivo, né, aqui da disciplina é analisar... Oi. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Claro. Eu já li algumas coisas a respeito do Cassirer, que ele influenciou vários outros pensadores posteriores a ele, como Hannah Arendt, entre outros, né? E ele trata muito da questão da democracia alemã, entre outros vários temas. Mas um tema que eu percebi muito recorrente, que quando fala sobre o Cassirer, é o problema da técnica. Poderia referenciar ele como a pessoa que tenta buscar uma técnica para a filosofia? Não, é o seguinte, tem uma verdade que você está dizendo, mas aí é outra coisa. Assim, talvez isso vai ficar mais claro, Wesley, para você mais na frente. Porque o Cassirer, ele é conhecido como um pensador, assim, quando você pega... Ele foi um cara que produziu muito, né? Ele escreveu basicamente durante toda a primeira metade, né, do século XX, certo? E ele é muito conhecido, você pode, inclusive, dividir, né, o pensamento do Cassirer em fases, né? Um Cassirer da juventude, que vai até a década de 20, um Cassirer da maturidade, que é mais ou menos década de 20, década de 30, e um Cassirer mais tardio, né, que é aí um Cassirer da década de 40, né? O Cassirer ele falece em 45, certo? Nesse período, ele produziu muito, né? Muitos textos, enfim, muitos livros, muitos artigos, muita coisa não foi nem publicada ainda, né? Estão sendo publicadas aos poucos, né? Como obra póstuma, enfim. Mas o Cassirer ele é conhecido, eu diria, a sua grande teoria, a sua grande contribuição ficou conhecida como filosofia das formas simbólicas, certo? Essa filosofia das formas simbólicas, ele apresentou durante a década de 20 em 3 livros. Aí tem um 4º livro que foi publicado só depois da morte dele. E aí, o Cassirer, e aí isso a gente vai aprender melhor ao longo da disciplina, tá? Ele tem como chave de interpretação da cultura o símbolo, certo? E ele vai dizer que o espírito humano, a cultura humana, se constitui por essa reunião das várias formas simbólicas, que são, na verdade, manifestações da cultura. A técnica é uma dessas formas simbólicas. Né? Então, o Cassirer tem, sobretudo ali na década de 30, alguns escritos onde ele vai tentar definir a técnica como uma forma simbólica. Não é uma técnica para a filosofia, não é isso. Mas, assim como a arte é uma forma simbólica, assim como a ciência é uma forma simbólica, assim como a linguagem é uma forma simbólica, a técnica também. E aí ele tem um texto que é o último texto que ele escreveu, na verdade, o último livro que ele escreveu, que foi publicado postumamente, que é o Mito do Estado. Esse livro por aqui, mas não está fácil agora. Que é o Mito do Estado. Aí,
nesse livro, ele desenvolve uma reflexão sobre a técnica no que diz respeito à experiência nazifascista. Ele vai tentar mostrar em que sentido o regime nazista na Alemanha ele se utiliza da técnica como uma forma simbólica. Mas isso é uma coisa muito específica da teoria dele que não vale a pena a gente desenvolver agora. A gente precisa entender melhor o geral para depois ir para o particular, certo? Mas ele tem, de fato, uma reflexão sobre a técnica, mas a técnica é o que a gente pode chamar de uma forma simbólica, mas para a gente compreender o que é forma simbólica, a gente precisa ainda fazer uma introdução um pouco mais longa, daí entrar propriamente no texto dele, ok? Obrigado, professor. Beleza. Então, o outro objetivo, né, aqui, que seria o último objetivo, é problematizar a relação entre conhecimento e objetividade nas ciências da cultura, certo? Ou seja, quando a gente fala de ciência, né, a gente sempre pensa na ciência natural, né? Ciência de laboratório, a ciência que faz medições, a ciência que é organizada matematicamente, e parece que só essas ciências têm o rigor, né, e consegue atingir a objetividade, né? A física, quando a física diz, a física provou, está aprovado, né? Aí dá a impressão que a gente não consegue ter objetividade em outras ciências, como, por exemplo, a linguística, como, por exemplo, a história, né? Então, a questão aqui é saber se é isso mesmo, né? Saber se só quem constitui objetividade, ou só quem consegue chegar ao conhecimento objetivo é a ciência da natureza. Isso sim ou não? Né? Ou seja, é possível pensar na objetividade das ciências da cultura, é possível pensar na objetividade da história, por exemplo. A história ela gera conhecimento objetivo. Certo? Esses são os problemas. Então, me interessa aqui problematizar isso, certo? E sempre, como eu falei, a partir do Ernest Cassirer, tá? Então, esses são os objetivos, né? Falando de maneira, né, mais enumerada, né? Esses são os objetivos dessa disciplina. Aí a bibliografia básica, né? A gente vai trabalhar aqui, né, com, diria, 3 textos, né? Assim, 3 livros, mas a gente não vai ler os livros todos. Aí eu vou dizendo para vocês, dentro desses livros, o que é que vocês devem ler, certo? Então, o primeiro que eu coloquei, que a gente já vai começar por ele, é o Ensaio sobre o Homem, que é uma introdução a uma filosofia da cultura humana, certo? Esse livro está lá postado no Siga, ok? Este livro aqui, ó. Pronto. Neste livro aqui, deixa eu ver aqui a minha câmera, para ver se está enquadrado. Então, este livro aqui, né, é um livro que o Cassirer publicou no final da carreira, certo? Esse livro aqui é já aí do meio da década de 40, certo? Nesse livro, o Cassirer ele vai tentar resumir, né, diria, um pouco daquilo que foi o todo da sua obra, certo? Ou seja, o que são as formas simbólicas, quais são essas formas simbólicas e tal. Nesse livro, como um todo, você tem um pouco do resumo, né, do que foi a obra do Cassirer. Mas é um resumo mesmo, porque a obra dele é imensa, certo? Mas nós não vamos ler o livro todo, certo? Nós vamos começar, tá? E aí eu peço que vocês tomem nota. Nós vamos começar aqui pela parte 2, né, o capítulo 6. Para quem já fez disciplina comigo, como o Douglas, como o Clécio, é aquele texto lá que a gente já discutiu, para vocês não vai ser novidade, mas uma releitura, né, é sempre importante, tá? Então, na parte 2 desse livro, né, chamada a parte 2, O Homem e a Cultura, nós temos o capítulo 6, que é a definição do homem nos termos da cultura humana. Pronto. Esse capítulo é o nosso ponto de partida, certo? Nós vamos começar por ele. E aí vocês já podem começando a ler esse texto, certo? Essa parte. E aí, na medida que a gente for avançando, eu vou dizer, não, agora nós vamos ler o capítulo tal do livro tal. Eu vou disponibilizar para vocês, certo? Então, eu digo isso com antecedência, obviamente, né? Então, para agora, né, já para essa semana, para o nosso próximo encontro, né, vocês vão começar a ler esse texto, que a gente já começa aí o debate, já começa a brincadeira a partir desse texto, certo? E aí, ele sempre ali, nossa referência, obviamente que eu posso abrir um parênteses para fazer uma digressão sobre a história da filosofia, sobre alguma questão, algum problema que não está ali, mas a nossa referência
vai ser esse texto, tá? E aí, quem precisar de mais bibliografia complementar, professor, eu queria aí uma tese ou uma dissertação sobre o Cassira, que pode me ajudar a ter uma compreensão mais geral, né, uma linguagem, né, mais de divulgação. Aí você pode pedir essas indicações, eu vou passando para vocês. Mas é importante que a gente enfrente o texto, certo? Lê o autor no original, né, ver lá o que foi que ele disse com as próprias palavras dele, e tentar extrair dali, né, o problema, as saídas para o problema, as suas teses, entender a sua argumentação. Eu vou, no próximo encontro, fazer uma apresentação também do estilo do Cassira, né? Ou seja, onde é que está a dificuldade, às vezes, de ler os textos do Cassira, né? Onde é que está também a facilidade, ou seja, em que sentido o Cassira também nos ajuda e facilita sobre alguns aspectos, né? Em alguns aspectos. Então, eu já faço isso na nossa próxima aula. Aí eu vou tentar até sexta-feira, né, essa é a minha programação, até sexta-feira, enviar para vocês, eu anexo aí no Google Classroom, né, enviar para vocês um vídeo, né, tentando, de tudo isso que eu falei aqui, destacar algumas coisas. Basicamente, eu vou tentar apresentar um pouco do conteúdo da disciplina, dando algumas informações sobre o texto, sobre o autor. Então, a aula que vai ser gravada, que vai ficar disponível para vocês a partir dessa semana, na verdade, um suplemento, né, do que a gente está aqui discutindo. Vai ser uma aula bem mais curta e tal, você fica ali com ela. Né? Eu pensei até em gravar uns podcasts, mas eu vou ficar nessa do vídeo, e aí a gente vê como é que rola. Né? Se não rolar bem, a gente pode pensar em outros formatos. Tá? Mas, basicamente, eu preciso oferecer para vocês toda semana, né, uma exposição aqui que é síncrona e uma exposição que é assíncrona, certo? E fico à disposição de vocês também, ao longo de toda a semana, por e-mail, né, por WhatsApp, se for um caso mais urgente e tal. E se fizer a turma, podem me incluir, tá? Então, diria que, em resumo, hoje o que é que nós vimos? Eu apresentei para vocês, né, o formato da disciplina, como é que ela vai ocorrer, né, como é que ela está organizada, como é que é a carga horária, como é que é a avaliação. Então, toda essa parte mais burocrática da disciplina foi a primeira parte da minha fala, certo? E a segunda parte da minha fala foi para apresentar para vocês propriamente o conteúdo da disciplina, certo? Quais são os textos, quais são as questões, quais são os autores, como é que nós vamos trabalhar, qual a minha expectativa, ou seja, tudo isso que diz respeito mais propriamente ao conteúdo da disciplina é o que eu apresentei para vocês no segundo momento da minha fala. Então, eu vou tentar aprofundar um pouco mais esse segundo momento no vídeo gravado, que eu pretendo postar até sexta-feira, certo? E aí já tem texto para vocês lerem, o texto já está anexado no SIGA, é a parte 2, capítulo 6 do livro O Ensaio sobre o Homem, de Ernest Cassirer. Ali é o cerne da coisa, certo? Ou seja, ele faz uma caracterização geral, né, daquilo que para ele é o problema fundamental, né, da filosofia. Ok? Então, eu espero que vocês apreciem a leitura, né, e espero que vocês tenham, né, enfim, toda a vontade, toda a empolgação para continuar com essa disciplina. Não se preocupe, que eu não sou professor que fica aí perseguindo ninguém, querendo reprovar as pessoas. Não se preocupe, venha, assista às aulas, faça os seus comentários, me entregue, que no final da disciplina está todo mundo aprovado, certo? Não tenho problema com reprovação, não tenho prazer nenhum em reprovar ninguém, então fique de boa mesmo, né? Aproveitem esse momento, né, para a gente debater, para a gente estudar, e para que vocês conheçam um pensador tão importante como Ernest Cassirer, que teve um impacto muito grande no século XX, e eu acho que, inclusive, as repercussões do seu pensamento, né, a gente começa a perceber essas repercussões agora das últimas décadas para cá. É um número maior de artigos, né, de teses, dissertações que estão, eu diria, começando a ser defendidas e elaboradas, melhor dizendo, aqui no nosso país. Né? O Cassirer, apesar de ser um autor muito importante, no meu ponto de vista, é um autor muito desconhecido ainda. Né? É um autor pouco debatido, sobretudo no Brasil. Né? Em outros lugares, da Alemanha, enfim, algumas universidades americanas já tem uma maior presença, mas no Brasil a presença ainda é muito restrita. Você conta nos dedos quem tem um doutorado ou uma tese especificamente sobre o Cassirer. São poucas pessoas
no país que tem, né, se dedicado a esse pensador, mas a gente tem conseguido, né, devagarzinho aumentar aí, né, esse grupo e qualificar, né, sem dúvida, né, a reflexão sobre esse autor e uma reflexão sobre as reflexões que esse autor nos deixou, tá? Então, eu queria terminar esse primeiro encontro dizendo que essa experiência é uma experiência nova para mim também, certo? Então, vamos ter paciência um com o outro. É possível que às vezes role, é possível que outras vezes não role, tá? Eu espero poder conhecê-los, né, presencialmente, enfim, em outras oportunidades. Realmente, a gente tem limites, né? Aqui virtualmente, né? Não dá para ver o rosto de todo mundo, enfim, não dá para chamar pelo nome, mas aos poucos a gente vai, né, se aproximando, ok? Então, deixo aberto para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se não, encerrá-lo por aqui. Fique à vontade. Em relação às intérpretes, está ok? Foi Isabela, Shimbley, foi ok? Se deu para entender? Não falei tão rápido.